Olá, caríssimos. Dia dos Pais chegando, eu queria fazer uma recomendação de alguns livros que são presenteáveis, são livros importantes que todo pai devia ler. Na verdade, não é exclusivamente só para o Dia dos Pais, você pode dar de presente para um pai a qualquer momento, né? Aproveita e salva, né, essa lista, que eu acho que são livros que fizeram muita diferença para mim como pai. Sou pai de 2 filhos, tenho filho adolescente, outra filha já entrando na adolescência também, então são livros que são testados aí, né, na minha experiência. Claro que tem muitas outras pessoas mais experientes que eu, mas são livros que me ajudaram bastante nessa carreira aí de pai. Primeiro, né, olha aqui, Nárnia, tá? Então o primeiro já é um livro assim, mas você vai dar para um pai? Nárnia? Sim, é um livro que acompanhou muito a vida dos meus filhos, meu sogro também gostava de ler para as filhas dele, né? E esse livro é fabuloso para momentos onde você vai juntar. Tem momentos especiais com seus filhos. Então é um livro que é muito bom para você ler junto com eles, ler para eles. Eu acho que é uma das maiores dicas que eu posso dar é ter esse momento de leitura com os filhos. Você vai ler com seus filhos, você vai estar não só ensinando um vocabulário, educando a imaginação dos seus filhos, mas também você vai desenvolvendo ali um relacionamento próximo com seus filhos. Depois tem um momento que você pode conversar sobre o que você leu, tem essa proximidade física. Então meu filho mais velho já está com 14 anos e ainda tenho, né, desde bebê eu ainda mantenho essa tradição de ler quase todas as noites. Eu intercalo com a minha esposa lê normalmente outro livro, né? Eu leio um livro, também leio um versículo, um capítulo da Bíblia. São coisas que a gente faz muito, e Nárnia é fabuloso, é muito gostoso de você ler com eles, e é muito legal essa relação. Tem essa versão única, essa aqui é um volume único que tinha pela Martins Fontes, agora saiu pela Thomas Nelson. Eu vou deixando o link aqui embaixo nos comentários de cada livro. Agora a gente tem essa versão belíssima assim, né? Tem também uma versão única e tem também a versão separada. Tá muito bonita, tá? E é muito gostoso. Tá? Mesmo a grande, quando você vai ler com as crianças, é gostoso, né? Você senta ali, tal. Então, acho que tanto faz, né, de ser a versão única ou volume único ou cada um, né, dos volumes separados. Aí, um livro que me influenciou demais, esse livro aqui, A Grande Aventura Masculina, do John Eldredge. Tem gente que não gosta e tal, né? Alguns dos livros que eu vou falar aqui, né, às vezes tem umas polêmicas, né, que as pessoas não gostam e tal, mas para mim esse livro foi muito, muito útil, muito bom, foi muito gostoso. Eu já voltei para ele algumas vezes. Claro, não concordo 100% com todas as coisas que está escrito aqui, mas realmente tem a questão da cultura americana, né, para onde o autor escreveu, mas assim, é um livro que eu gosto muito, tanto que foi muito legal que eu recebi de presente de um amigo, quando eu estava justamente indo, minha esposa já estava no hospital e eu estava indo lá ficar com ela para a gente ter o nosso primeiro filho na maternidade. E aí esse amigo me emprestou o livro, eu peguei e li ele, e eu terminei e falei: esse livro é muito bom, tem muitas coisas interessantes, vou começar de novo. No final, o John Eldredge sugere que você leia de novo, e eu li de novo. Foi o primeiro, acho que o único livro que aconteceu isso, que eu terminei e comecei de novo, né? Então é um livro bastante legal, influente. Ele está voltando mais para meninos, né? Então, para os pais de meninos, meu primeiro filho foi um menino. E ele vai falando das fases, né, do menino, das fases desde pequeno, depois se transformar no guerreiro, o adulto, o passando pelo cowboy, né, que vai experimentando as coisas ali na adolescência, depois o guerreiro, daí o amante, depois ele se torna um rei e depois sabe. Então, todas as fases. É muito legal, ele escreve muito bem, faz muitas referências também a Senhor dos Anéis, a filmes, tá? Gosto muito. E aí, se esse é um pai de menina, tem também o John Eldredge escreveu junto com a esposa dele a versão, né, Em Busca da Alma Feminina, que é direcionada então para as meninas, para a gente entender as meninas, para a gente entender cada
filho tem as suas peculiaridades, suas particularidades, né? Então, um menino, uma menina. Então, você tem, assim, os desafios aí para cada um. Claro que os livros não são... Nenhum livro vai ser assim. Esse livro é o único que você vai ler. Você tem que ler vários livros para você ir aprendendo, para você ir refletindo até. Tem muitas coisas que você reflete e você não vai seguir o livro 100%. Né? Você vai... Não é uma receita. Não existem... Fujam até de livros que dizem isso aqui é uma receita, né, para você fazer certinho, para o seu filho dormir, para o seu filho comer bem, para o seu filho ser inteligente, sei lá. Fujam disso, né? Os melhores livros são aqueles que te convidam a você experimentar, a você refletir, né? E aí você aplicar de acordo com a sua vida. Então esse livro, né, Em Busca da Alma Feminina, o John e a Stacey Edwards, eles vão falar, né, sobre os pontos que são particulares das meninas. Então eu tenho um filho e uma filha, então, né, é muito diferente, né, é muito diferente a personalidade, não só a personalidade, mas o jeito que brinca, o jeito que vê o mundo, né? E outro, não é cristão esse livro, tá? Comunicação Não Violenta, mas é um livro que eu acho que não só pais devem ler, o pai, a mãe, todo mundo, eu acho que tem que ler esse livro. Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É um livro, sim, fabuloso. É um livro que, com certeza, eu vou ler mais vezes na minha vida. É um livro que a gente precisa retornar, porque, às vezes, a gente está comunicando coisas de maneira ruim. Né? Eu acho que aprender a se comunicar é um grande exercício que a gente tem na nossa vida. É um grande esforço que a gente deve fazer e, às vezes, a gente nem percebe que a gente está sendo maus comunicadores. Então, assim, é um livro fundamental para a educação dos filhos, para a conversa entre casais, para o relacionamento no trabalho. Todos os lugares você precisa aprender a ser um melhor comunicador. Então, esse livro aqui é realmente, né, fabuloso. Então, tem um dos 4 componentes, por exemplo, que ele fala aqui, quero só ressaltar, né, não vou fazer uma resenha gigante, mas que ele fala de comportamentos que a gente tem que ter. Então, no primeiro momento, a gente observa, né, as coisas, a gente não vai já falando, depois a gente vai olhando os sentimentos, a gente vai vendo depois as necessidades das pessoas, os pedidos, né, que as pessoas estão fazendo para nós, porque às vezes a gente está, né, numa comunicação e a gente está querendo só não ouvir a outra pessoa, né, a gente está só preocupado em mostrar o nosso lado, né, falar então aquela coisa de eu sei como você se sente. Não, você não sabe como se sente, né? Então a gente precisa de maior empatia. A gente tem uma grande dificuldade hoje, né, na comunicação. A gente percebe nas redes sociais, né, como é truncado. Então na relação entre pais e filhos também isso é extremamente importante. Então muitas vezes a gente tem, né, que é um estereótipo e às vezes é uma realidade, né? Os pais tendem a ser, o pai, né, tende a ser mais grosso mesmo, né, a informar. Claro, tem muitas exceções, assim, né, mas o pai é mais bravo e tal, mais fechado, né, a mãe é mais comunicativa, mas então é um grande exercício que a gente precisa ser, né, o homem não precisa ser, né, aquele, né, o macho, né, a gente tem por aí uns mitos, assim, né, o macho, o cara tem que ser grosso mesmo e tal. Não, nós todos precisamos aprender a comunicar. Eu acho que eu vejo para mim que é um grande exercício, uma grande campo que eu preciso melhorar mais na comunicação com os meus filhos, na maneira como eu converso com eles, na maneira como eu peço para eles fazerem alguma coisa, tá? Então esse livro, assim, é fundamental, é um livro que todo mundo realmente tem que ler. Esse livro aqui me influenciou bastante, Sabedoria Digital para a Família. Agora a gente entra nesses grandes desafios tecnológicos que hoje, né, são primordiais. Inclusive, nesse livro, Andy Crouch, ele fala, junto com vários dados, né, ele demonstra que o desafio com relação à questão digital é o principal problema hoje. Então, foi feita uma pesquisa, perguntaram quais são os principais desafios. Então, o primeiro lugar estava com relação às telas, com relação à tecnologia. E esse é um desafio para todos nós hoje. Todo mundo que trabalha com crianças, pais, é um desafio principal, primordial. Então, esse livro aqui me ajudou bastante, me ajudou até a pensar a minha casa. Não quer dizer que eu sou perfeito, é um livro que eu preciso retomar essas ideias, preciso voltar para realmente ver o que eu estou fazendo errado e
reajustar, porque você tem os desafios em cada época. Então, 2 anos, eu já vou dar a tela para os meus filhos, eles vão usar, aí chega na adolescência, já vou ter celular, vou usar, meu filho já vai poder usar redes sociais, tal. Tudo isso é uma coisa que a gente precisa pensar demais. E esse livro, ele ajuda muito a gente a repensar, inclusive, os nossos ambientes em casa, o que está no centro da nossa casa, o que está no centro ali do nosso cotidiano, para a gente rever, né? A gente sabe disso que as crianças, elas são ótimas imitadoras, então às vezes as pessoas falam, nossa, como que o seu filho está lendo um livro? Ué, eles estão olhando, né, que aquela coisa faz sentido, né, para eles querem também gostar daquilo. Eu lembro uma história, acho que eu gosto de contar essa história, quando eu era adolescente, tinha um amigo meu que o pai gostava tinha essa crença, né, de comer alho porque fazia bem para a saúde. Alho cru mesmo, ele ficava mastigando. E aí os filhos olhavam aquilo e achavam, como que ele pode achar tão bom, tão importante aquilo? No começo eles também vão fazer igual, comiam e achavam horrível e tal, mas foram se acostumando, né, e comeram. Só um exemplo de como que o exemplo é muito importante. Então, se a gente pega e quer que os nossos filhos não usem tantas telas, porque a gente tem muitos problemas com isso, a gente tem que dar o exemplo, né? Então, por exemplo, ler, né? Fazer outras coisas além das telas. Esse livro, então, recomendadíssimo. Sabedoria Digital para a Família, também acho que é meio que obrigatório. E nessa vibe das redes sociais, esse livro aqui, que é bem contundente já no título, né? A Fábrica de Cretinos Digitais. Os perigos das telas para as nossas crianças. O Michel Desmourget é um autor assim, que escreve muito bem, ele escreveu outros livros, já vou comentar, e que mostra, né, esses perigos mesmo. Ele é um autor que está ligado à neurociência. Eu gravei um vídeo aqui para o canal sobre esse livro também, e então ele está muito ligado nas questões de saúde, e são questões alarmantes, né, que tem sido causado aí por causa das telas. Então esse livro aqui para os pais é fundamental e nos assusta bastante, e a gente tem que ler e pensar nos seus desafios que tem aqui, né, nos seus resultados que ele traz aqui, para a gente ver realmente que é assustador o impacto das telas. Então os pais têm, né, que pensar sobre isso. Nós pais devemos refletir sobre isso e mudar mesmo, porque eu acho que é raro alguém que está bem nessa questão de telas, né, com seus filhos. A gente vê muitos abusos de telas por aí, né, então a gente precisa pensar. Então, ele escreveu esse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, depois de um tempo muitas pessoas falaram, e aí, então, o que a gente faz? Né, e tal. E aí depois ele escreveu esse livro, recente, deixa eu ver se saiu esse ano mesmo, ano passado, 2023, também gravei um vídeo para o canal, tem aí, depois você vê mais completo, Faça-os ler. É a solução para não criar cretinos digitais. Eu comecei esse vídeo falando de Nárnia, né, de ler com os seus filhos. Então, é tão impressionante o impacto que a leitura faz na vida dos nossos filhos e na nossa vida mesmo, que a gente às vezes vai esquecendo, né, desse impacto. A gente acha que, né, tem outras coisas, e aí a gente vai percebendo conforme as crianças vão lendo, vai aumentando o vocabulário, elas vão ficando mais criativas, mais inteligentes, tendo argumentos melhores, até tendo empatia com seus colegas, tendo uma preparação melhor até para enfrentar fake news, para enfrentar às vezes mensagens falsas, porque eles estão lendo, estão tendo argumentos ali. Então, ler esse livro defende bastante isso, né? A leitura como um dos grandes aliados nessa área que a gente tem hoje, nessa enxurrada de informação que a gente tem nas redes sociais. Né? Claro que não é assim que vai brotar do nada na vontade na criança de ler. A gente precisa incentivar. Né? Aqui, e é uma coisa que vai gerando, né, uma bola de neve, porque a criança vai se interessando mais, cada vez mais. Aqui em casa, por exemplo, a gente fez um acordo este ano, 2024, de premiar as notas altas. Então, quando alguém tira nota 10, ganha livro. E foi uma sugestão que foi muito legal, porque foi uma sugestão deles mesmo, partiu deles mesmo. Então já tem alguns livros aí, tô tendo esse prejuízo, digamos assim, né? Com os meus filhos, uma outra vez minha filha queria muito um box, e ela falou, se eu ficar uma semana sem usar o celular, eu ganho esse box? Falei, ganha, outro prejuízo, né? Então vai incentivando isso, e a criança vai ficando aquela vontade, vai gostando cada vez mais. Mas a gente precisa
incentivar, a gente precisa colocar regras também na nossa casa, né, de usos de telas e tal, não que a criança não possa usar, a gente tem que pensar também os níveis, né, de que a criança tem, não vai dar uma tela para uma criança de 2 anos, não vai dar redes sociais, celular para uma criança pequena, mas a gente vai vendo os níveis aí que cada criança pode usar, né, e pode checar e ter as telas, mas a gente tem que ter os limites. Não dá para uma criança, ali um adolescente, usar 4 horas, 6 horas de tela, que acontece hoje muito em muitos lugares. Não dá, isso tem causado muitos problemas cognitivos, de aprendizagem e até de sono e tal, né, então precisa olhar esses livros, ler, eu recomendo todos eles, né, que eu vim falando aqui. E agora, caminhando aqui já para o final, quero recomendar esse aqui, O Cérebro da Criança. Na verdade, eu quero recomendar já os 2 do Daniel Siegel, tá? O Cérebro da Criança e O Cérebro do Adolescente. São livros muito bons. Também o autor não é cristão, mas ele tem muitos insights. Não quer dizer que a gente vai aceitar tudo que ele está falando, né? A gente tem que julgar tudo, né? Ler, ter contato com as coisas e reter o que é bom, né? E esses 2 livros me ajudaram bastante para entender como a criança. Claro, ele está falando de questões mentais, então ele não está levando em consideração questões da alma e tal, que você pode encontrar em outros livros cristãos aí também, né? Nesse sentido, sobre emoções e tal, né? Tá muito em voga isso. Mas esses 2 livros, eles nos ajudam muito a pensar como uma criança pensa, como age, e também como um adolescente. Agora eu tenho filhos adolescentes, eu li esse livro, provavelmente vou reler ele, né, O Cérebro do Adolescente, para a gente pensar mesmo questões que às vezes a gente esquece o que é ser adolescente, né? A gente vai crescendo, então ele vai falando assim, os pontos principais, né, só para vocês terem um gostinho, né, que ele usa. Primeiro, a essência da adolescência, né? Primeiro, a centelha emocional, né? Como que na adolescência vai tendo, né? As emoções vão ficando muito fortes. A questão do engajamento social, extremamente importante para o adolescente, inclusive que a gente tem com as redes sociais abandonadas, né? Deixando os nossos adolescentes, toma aqui o seu celular, fica aqui, e eles estão tendo problemas com engajamentos sociais. A questão de que o adolescente busca a novidade sempre, então a gente respeitar isso, né, ver isso e tratar disso. E também, por último, ele fala sobre explorações criativas, né, como que o adolescente fica também um momento bastante criativo, né, até formas de burlar as regras dos pais também. Então, tudo isso a gente precisa pensar e estudar e refletir para ver, né, para a gente pensar como que a gente pode ter melhores conversas, ter uma inteligência emocional desenvolvida, de conversar, né? A gente tem às vezes muitas dificuldades nisso. Acho que o diálogo é uma das coisas principais que a gente tem com os nossos filhos desde a infância, né? E a gente tem faltado muito nisso, né? A gente não tem conversado sobre as coisas. E aí o que você na escola, mas não aquela conversa só, como é que foi a escola, da criança fala, o adolescente fala, foi tudo bem, e deixa por isso, né? Mas conversar realmente, ter momentos especiais, às vezes separados um com o filho. Aqui em casa a gente tem, de tempos em tempos a gente sai, né, só eu, pai, com a filha, eu, pai, com o filho, e a gente intercala isso, né, e são momentos que a gente tem essa oportunidade de conversar com eles sobre coisas mais profundas, né, e conversar sobre tudo, o que eles estão assistindo, o que eles estão lendo, estão vendo na internet, tudo isso é extremamente importante a gente conversar, ter essa abertura. E por último, e não menos importante, esse livro lançado agora no Brasil, eu li em inglês ele, corri para ler em inglês, e é um livro que eu também vou reler agora que saiu em português, A Geração Ansiosa. É um livro, assim, eu vim acompanhando o Jonathan Haidt já há algum tempo, e eu via nas publicações que ele fazia nas redes sociais que ele estava muito preocupado com essa questão de telas, né, dessa infância hiperconectada, até o subtítulo é isso, né? Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então a gente tem muitos problemas mentais, tudo isso ele vai mostrar a grande culpa das telas. As crianças estão cada vez mais conectadas e estão menos enfrentando o mundo real. Então eles estão ficando bem ansiosos, porque eles não sabem como
conviver no mundo real, eles não sabem conversar com outras pessoas, eles não sabem agir com outras pessoas, eles não sabem, às vezes, ir caminhando para um lugar próximo da sua casa. Isso vai gerando uma ansiedade. A criança fica extremamente... Então você, com certeza, já percebeu, se o seu filho usa celular, que às vezes acontece alguma treta lá nas redes sociais e o filho fica, né, tenso ali, ansioso para responder aquilo, para ver o que vai se desenrolar, né? E não só isso, na vida mesmo. Então as crianças estão com bastante problemas de ansiedade hoje, né? Então eu acho que a gente tem uma epidemia realmente. Ele escreve nos Estados Unidos, mas a gente vê que no Brasil também, né, tem acontecido isso. Ele fala que a culpa é das redes sociais ou dos celulares. Então ele vai falar para tirar os celulares das escolas, que eu acho que isso é uma coisa assim fundamental, diminuir o uso das telas, as crianças irem mais, né, brincar de modo físico, de modo, né, corporificado. A gente cria, né, as redes sociais aí, são totalmente desincorporadas. Então as crianças não têm mais contato com a realidade. E falta muito isso. Então o corpo é fundamental no relacionamento humano, na vida humana, e tem deixado de lado porque as crianças têm usado redes sociais, têm conversado só pelo mundo virtual. Então, é um livraço, assim, esse aqui eu recomendo para todo mundo ler, né? Não só para pais, mães, educadores, professores, todo mundo tinha que ler. Esse livro é obrigatório, mas é um presentaço para o Dia dos Pais. Então, fica aqui minha recomendação desses livros. Esse Geração Ansiosa tem aqui um vídeo no canal, né? De maneira mais... da versão em inglês, mas não mudou muito, né? Não mudou nada, na verdade. Então, você pode ver, checar lá esse livro. Alguns outros aqui tem também vídeos no canal. Então, ótimos presentes aí para os pais. Não dê pantufa, né? Não dê, sei lá, outra coisa. Dê livros para os pais. É extremamente importante para crescer, para que realmente a gente desenvolva mais, né, isso. Acho que a função de pai, a gente precisa estar sempre aprendendo, sempre relendo, convivendo com outras pessoas, né, porque realmente é um grande desafio, uma grande bênção, mas é um desafio. Então a gente precisa ler bons livros para melhorar nesse sentido. Se você tem alguma indicação de livros também, que você, esse livro me ajudou bastante como pai, esse livro é bem importante, acho que todo pai devia ler, comenta aí, coloca aí sua indicação. Eu vou deixar também os links dos livros aqui também nos comentários, tá bom? Bom Dia dos Pais!